Estamos tentando conexão aqui. Estamos com um probleminha na conexão, mas vai dar certo. Oh, deu certo! Agora deu. É assim mesmo. Vamos aguardar só mais uns instantes. Boa noite para quem está entrando aí na live. Qualquer queda ou se travar, aguardem que é a internet. A gente está estabilizando aqui a conexão. Normalmente a live costuma dar umas travadinhas, tanto para mim quanto aqui para você, né? Às vezes pode ser que eu fique parada aqui a cara, mas é a internet que acontece isso às vezes, tá? Ok. Só mais uns instantes a gente já começa. Então vamos começar. Já vai dar 7h10. Aqui, para quem, se tiver alguém do Brasil que está acompanhando a gente, nós temos um fuso horário de 3 horas no momento. Depois do dia 29 de março, se não me engano, passa a ser 4 horas o fuso horário. Então, aí no Brasil ainda está na parte da tarde, aqui para nós já está à noite. Mas todos sejam bem-vindos. Para quem vai assistir também depois, a live vai ficar aqui gravada. Hoje é a nossa estreia do nosso quadro, do nosso novo projeto aqui no meu perfil, que é o Empresárias Beauty Sem Fronteiras, onde temos o intuito de trazer mulheres que desenvolveram uma carreira aqui fora e também já tiveram, né, uma carreira de sucesso no Brasil, mas já sabiam dentro de si que independente de onde estiverem ou de onde vão estar também daqui a algum tempo, não é impossível e tudo é possível desde quando a gente já decidiu fazer isso dar certo. E a nossa primeira convidada é a Delmaci. Ela é Nail Certo. Design, ela é daqui de Letterkenny e eu quero desejar para ela primeiramente boa noite, agradecer por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui hoje e eu quero deixar você se apresentar também para o pessoal, falar seu nome, de onde você é do Brasil, aonde você tá, o que você faz em mais detalhes. Pode ficar à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Carol, eu que agradeço pelo convite. Fico extremamente lisonjeada, tá? Por ser a primeira convidada, pela estreia, né, do teu programa. E eu me chamo Delmaci, eu sou do Pará. Vim morar em Letterkenny já tem um ano, né? Eu sou de uma área específica de frigorífico. Cheguei aqui em Letterkenny achando que ia trabalhar com frigorífico e acabei que não foi para frigorífico. Acabei aí entrando na área de neodesign. E é uma área assim que no Brasil já fazia unha, né? Mas não com muita frequência por causa do meu outro trabalho. Às vezes quando dava. E aqui realmente eu tô vivendo das minhas unhas. E quando você estava no Brasil, você trabalhava com unhas e também tinha outro emprego. Isso, trabalhava no frigorífico, mas fazia mais parte de frigorífico do que com unha. Unha era mais ou menos quando dava. Entendi. Mas no Brasil você decidiu entrar nesse mercado da beleza porque já era algo que estava presente na sua família, algo que você já tinha vontade de fazer, ou era só mais um hobby, um bico mesmo ali no Brasil? Era mais um hobby.
Não que tenha alguém da família que faça, mas sim por um hobby. Trabalhei bastante lá pelo ano assim de 2017, comecei a trabalhar com unha, né? Uhum. Aí conheci uma amiga, através Uhum. dessa amiga que eu me interessei por unhas. Aí foi onde ela me ensinou, né, alguns macetes, aí ela foi me mostrando o caminho. Aí eu comecei a me interessar por ser manicure. E agora nails mesmo, assim, de fazer alongamento, essas coisas, foi mais de uns 2 anos atrás que eu me interessei. Aí eu comecei a fazer uns cursos, aí segui essa área. E quando surgiu a ideia de mudar de país, né, de vir aqui para Irlanda, na sua mente você já tinha essa ideia de trabalhar com unhas ou você não veio já com essa mentalidade de empreender aqui fora? Não, não vim com essa mentalidade. Pode contar para nós a sua trajetória em Ah, relação a esse ponto? Tipo, a partir do momento em que vocês decidiram vir para fora, você já pensou, você já tinha planejado mais ou menos o que você pensava e acreditava que faria aqui? As unhas em algum momento entrou nesse pensamento, nesse planejamento ou não? Foi algo que você identificou como oportunidade depois? quando a gente se programou para vir para cá, né? Eu não pensava em trabalhar com unhas, em momento algum. Ali Uhum. de primeiro, em momento algum, eu imaginei seguir essa carreira. Então, a gente veio para cá no intuito mesmo de seguir o profissionalismo no frigorífico, no ramo frigorífico. Sim. Aí, depois que meu esposo veio para cá, que ele ficou um ano aqui e eu fiquei no Brasil, eu falei assim, gente, por que não eu dar continuidade nos meus cursos? Porque vai que seja que um dia eu posso fazer alguma coisa lá. Mas fiz os cursos, comecei a fazer, só que não no intuito de trabalhar com unha aqui. Eu falei assim, não, vai que apareça alguma coisa, né? Uhum. Só que daí quando eu cheguei aqui, eu falei assim, não, eu não vou trabalhar com frigorífico, eu vou seguir essa linha, esse ramo. E é o que está me dando certo, né? E é o que está sendo bem visto pelas minhas clientes e é um ramo que eu pretendo dar continuidade. Tá, mas e aí, quando você chegou aqui, quando você chegou, você começou já a divulgar que você já trabalhava com unha? Ou de primeiro momento, não? Você chegou, foi trabalhar em algum outro lugar? Você tá em Letterkenny, certo? Isso. Então, Letterkenny é uma cidade mais no interior da Irlanda. É a mesma cidade que eu também estou. Uhum. Mas a gente sabe que aqui também tem poucas oportunidades de emprego, né? Se não for o Sim. frigorífico, é uma empresa ou outra ali. Mas quando você chegou aqui mesmo, qual que foi a sua primeira impressão? Quando você começou a captar as suas primeiras clientes? Da onde que surgiu essa vontade? Foi a partir do momento em que você começou a contar para algumas das outras que fazia, mostrar que você também tinha já esse trabalho antes, mas não tinha essa intenção de executá-lo aqui. Como que foi surgindo isso? Antes de eu chegar, o meu esposo ele falava que eu fazia unha, né? Para Ah, algumas meninas. então seu esposo ele já falava para as outras pessoas que você era manicure. Sim. Ah, entendi. Aí quando eu cheguei aqui, teve uma, uma ou duas, teve duas que me procurou. Uma foi minha vizinha, né? A Deidiane, que quando a gente se conheceu, aí ela deu uma, pelo amor de Deus, faz a minha unha, eu tô precisando muito fazer minha unha. Eu falei assim, não tem como eu fazer tua unha porque eu não tenho material, eu não trouxe material. Aí ela, mas você vai fazer? Eu falei assim, não, eu vou fazer o pedido de alguns materiais e assim, quando chegar, eu faço. Aí foi por ele divulgar, dele colocar nos grupos, né? E pela vizinhança. Aí veio a Deidiane, depois veio a outra vizinha, e foi passando de boca em boca. E assim, aí foram poucas. Uhum. Aí passou um tempo, eu comecei.
a fazer atendimento a domicílios. Aí foi continuando postando nos grupos. Aí assim foi dando sequência a mais clientes. Mas para falar assim de lotar agenda mesmo, eu só consegui mesmo depois que eu fiz um curso com você, né? Ah, que bom, né? Que deu tudo certo, graças a Deus. Mas assim, qual que foi assim um dos seus maiores medos quando você resolveu começar? Antes mesmo de você fazer, porque por mais que você fez uma mentoria que ajudou você acelerar os seus resultados, você começou, independente. Sim, Né? E durante nossa trajetória é muito comum a gente é comum e é o que todos nós sempre precisamos normalmente é de ter outros olhos no nosso negócio para nos ajudar a crescer mais rápido, porque a gente assim a gente consegue na maioria das vezes encurtar muito o caminho, né? Porém, independentemente, a gente tem os nossos medos, né? Tem as nossas frustrações, né? As nossas inseguranças, mas o que que eram os seus maiores medos? Mesmo você, hoje em dia você ainda tem algum medo específico? No começo, você tinha alguma coisa que te travava? eu tinha medo de não dar certo. Eu falei assim, não, eu vou começar, mas e se não der certo? Ah, eu vou me frustrar. Não, mas eu vou continuar, vou começar. Comecei. Aí eu vi que começou a dar certo. Aí o meu medo foi outro. Hum, Medo desse boca a boca se espalhar ou de fazer mais divulgações e atender outras nacionalidades. então você começou a ter medo das nativas, das ucranianas, das polonesas, das Isso, irlandesas. E por que esse medo? medo de não, como é que fala? Medo da língua, né? De falar o inglês. E o medo de não superar as expectativas do que elas esperam. E uma pergunta, você fala inglês fluentemente? Não, É, estamos juntas. Mas não. hoje você atende todas as nacionalidades que te procuram. Sim, Atende. Então hoje deixei desse medo. você venceu esse medo ou você ainda está vencendo? Venci e estou vencendo, porque as novas que vêm ainda dá um pouquinho de medo. Mas as que já estão vindo, que tem umas irlandesas daqui mesmo, tem uma ou duas polonesa, acho que tem umas três ucranianas que vêm. E tá indo, Mesmo sem o inglês fluente. mesmo sem o inglês fluente. Então a língua não foi um problema. E não é. No início eu achava que sim, mas agora não mais. E o que que você acredita que em você foi o que te fez virar essa chave? Acreditar que eu posso sempre mais. Muito bem. E desde quando você chegou aqui, qual que foi o momento mais difícil nessa trajetória de sair do Brasil, fui para Irlanda e percebi que eu quero trabalhar agora só com unha? Qual que foi assim o momento que você acreditou que foi mais difícil, que você já passou até hoje? Tu fala assim na área E isso ou pode ser o que você acreditar, que seja algo que seja mais desafiador até hoje também na sua trajetória. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Hoje, o que eu acho ainda mais desafiador na minha trajetória seria a questão de espaço, o para mim. espaço pode ser, mas eu coloquei na minha cabeça que pelo serviço elas não se importam onde você atende, se você atende em casa, se você atende num salão, Sim. elas não estão se importando. Elas querem apenas o seu serviço, né? E que os seus resultados sejam um resultado bom. Uhum. Mas para mim o mais desafiador está sendo em questão de material, Uhum. produto.
qualidade. Porque no Brasil eu tinha um tipo de produto. Era Uhum. um tipo de produto, era outra qualidade. Aqui eu comecei a usar e tipo foi em base de teste, testa outro, e um produto não dá certo, um gel não é bom, esse esmalte não seca rápido, até porque a gente saiu de um país tropical, aqui é muito frio. Uhum. Então tem certos tipos de esmalte que não são bons. Então ainda, para mim, o meu maior desafio ainda é em questão de material. Sim, eu entendo. Eu imagino, eu acredito, né? Graças a Deus eu já não tenho essa dificuldade, né? Por isso que eu te falei assim, para te dar um exemplo, que o meu seria o espaço, porque eu quero, às vezes, quero expandir mais e eu não tenho como ter um espaço maior, por questão da dificuldade nossa hoje em dia aqui de conseguir um espaço maior. Mas eu acredito que para cada área, um desafio ele é diferente. E no seu caso faz muito sentido você trazer que questão de material, porque normalmente as unhas, você faz quais tipos de unhas aqui com as meninas? Eu faço alongamentos em géis, Uhum, trabalho com soft gel, uhum. banho em gel, manicure tradicional, pedicure tradicional. E aí as meninas precisam fazer manutenção de Sim, alguma delas? Aí sim. no caso, então, o desafio mais os produtos é para entregar aquela qualidade, né, que você já tinha costume ali, Isso e de aquela durabilidade. durabilidade. Eu acredito que realmente seja um desafio. Mas os produtos que você hoje em dia já trabalha, já te entrega pelo menos mais ou menos o que você espera, Sim, entrega. mas passou muita Essa. raiva. com- Hã? Passou muita raiva. Passei muita raiva. Passei muita raiva de ter cliente de me mandar mensagem e falar assim, Delma, olha, o meu alongamento caiu com uma semana. E eu, não, mulher, não me fala. Não, Delma, olha, eu fiz a unha contigo tal dia, o esmalte já. Não deu 2 dias, o esmalte já descascou. Aí, mas essa parte a gente já conseguiu controlar. Em algum momento você pensou em desistir? No comecinho, sim, quando eu comecei a trabalhar com esmaltação em gel, com um alongamento em gel por conta do produto, eu falei assim, não, não vai dar certo, senhor. Eu não estou acertando o produto. Eu não estou sabendo lidar com esses produtos daqui. E, e Mas o porquê que consegui. você não desistiu? Porque eu falei assim, não, eu não sou uma pessoa de desistir fácil. Então eu não vou dar esse luxo de desistir. Não, não vou. E o que que ninguém te contou no começo sobre empreender aqui fora, que você acredita que quem pode estar aqui nos ouvindo pode fazer diferença para essa pessoa, pode ajudar ela a ter um resultado mais rápido? O que é que ninguém te contou que você gostaria de saber desde o começo? Uma pessoa que chegasse em mim e falasse, não, você pode ir, que vai dar certo. Muito bem, pode falar mais. Que mesmo que seja todos os medos que a gente tem, a gente sim consegue trabalhar aqui e viver só da nossa profissão, da área da beleza. Que a área da beleza aqui, querendo ou não, é uma área muito procurada. E você vê assim muita diferença dos atendimentos das brasileiras para as outras nativas ou outras nacionalidades em relação à exigência? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a brasileira em si, a gente tem uma exigência maior, né? A gente quer cutícula bem feita, enfim, são muitos detalhes que aqui não é algo que é valorizado. Não que não seja valorizado, mas cutícula não é algo, por exemplo, que faz parte do padrão de atendimento de manicure aqui fora, né? E para Não, nós brasileiras já é algo assim, que se fez a unha, e não tirou cutícula, não fez unha. não, Então, é dois mundos ali que tem uma cultura diferente, né, na hora de fazer o procedimento. Você encontrou algum desafio na hora que você foi atender as outras nacionalidades nesse ponto? Qual foi a maior diferença que você viu nessa questão de exigência, de procedimento, de técnicas? sim. Principalmente as nativas daqui, elas usam a técnica de cutilagem russa.
eu tenho um curso, só que eu não trabalho muito bem nessa área, né? E assim, eu domino mais o alicate. Se for para me trabalhar com a tesourinha, eu sou uma negação. Daí o que que acontece? O jeito delas fazerem é muito diferente. Então, o que que eu fiz? Ah, não vou fazer a cutilagem russa, mas vou me adaptar com que eu entregue um trabalho bem feito e que deixam elas satisfeitas. Tem umas que não, realmente, tem umas que não deixam mexer na cutícula delas. Aí Uhum. eu somente vou lá com a broquinha, passo a broquinha e tá tudo certo. Para elas tá ok. Uhum. Aí eu tento mais dar, entregar um acabamento perfeito mais na esmaltação, né? Mais no acabamento do gel. E assim, uma coisa que eu percebi que o trabalho da gente, né, o design do Brasil, é muito diferente das design daqui. Tinha delas que tem delas que até hoje elas ainda vêm, sentam comigo, aí elas olham para a unha delas, e falam, vai durar? Vai, não vai quebrar? Por conta que é um trabalho muito diferente. Acabamento, né? Mais O fino, nada isso grosseiro. é muito diferente o nosso trabalho deles aqui. E elas sim, elas gostam. E você já sentiu que em algum momento eu tenho certeza que você já sentiu isso, mas eu quero que você traga assim mais detalhadamente. Se você sentiu que ser só boa em técnica era o necessário ou não. Não. Ser só boa em técnica não é eficaz. Se você puder falar mais, pra poder também trazer isso para quem for assistir depois, para as meninas, porque assim, eu conheço muitas profissionais que são muito boas tecnicamente, que se escondem atrás da técnica, que vivem se especializando, vivem fazendo cursos, já faz um trabalho muito bonito, mas parece que nunca é suficiente e que o foco é só técnica e acredita que isso seria o suficiente, né? Não sendo redundante aqui, mas sempre especializa, especializa, foca muito na técnica, mas é só isso. Só que assim, qual que é a sua visão sobre isso? Por que que você entendeu que ser só boa tecnicamente não bastava? Porque se eu for só especificar na minha técnica, eu nunca vou botar em prática aquilo que eu sei. Você entende que você não é só uma manicure, você tem que ser uma empresária? Seria Sim, isso? sim. Houve alguma decisão que mudou completamente seu negócio em algum momento ou não? Quando eu percebi que me posicionar na minha área faria a diferença. Posicionamento. Boa. E o que que foi? Traz mais sobre esse posicionamento para o pessoal. Para te falar a verdade, de vários cursos que eu já fiz de unha, nos cursos eles só te ensinam a técnica. Sim, Eles nunca te ensinam como se portar no seu negócio, sim. somente a técnica. Uhum. Eu abri, eu falo por mim, eu, Delmaci, abri um negócio, eu vou abrir como, daí eu só venho e atendo. E o restante? E o gerenciamento do meu negócio? Fica onde? Sim. Nessa parte, eu te juro, eu já me embananei muito, muito, te juro. Eu essa questão de você não ter gerência do seu negócio é muito ruim, porque não basta você só saber trabalhar, fazer só unha. E o Sim, com restante? certeza. É aquilo, né? Eu falo assim, que a gente vai passando por fases no negócio nosso também. Então a gente começa ali muito imaturo e vai criando muita maturidade com o passar do tempo, né? Então, por Sim. exemplo, eu mesmo já tive a fase na minha vida em que eu achava que eu tinha um caixa eletrônico dentro de casa. Qualquer coisa que eu precisava, eu ia ali e pegava dinheiro.
Então, também foi uma maturidade que eu precisei criando, entender que eu não tinha um caixa eletrônico dentro de casa, que eu era uma empresa e eu precisava ter salário toda semana, receber uma vez na semana, igual todo mundo recebe aqui. Que o porquê, o fato de entrar dinheiro todo dia não quer dizer que eu teria que pegar todos os dias meu dinheiro ali, se eu vou no mercado, se eu vou fazer minha unha, já pego o dinheiro na carteira para pagar. E é um desafio muito grande que eu vejo de muitos profissionais, porque você é muito boa tecnicamente, você tem muitos clientes e não tem gestão do negócio e a empresa quebra. Porque se você não consegue fazer uma gestão financeira também, gestão de marketing, posicionamento que você trouxe, a empresa não sustenta a longo prazo, né? Não, E como que está sendo esse desafio para você de encarar você como uma empresa em todos os setores? Porque quando a gente começa, eu falo assim, que dentro das fases empresariais tem a eu presa, né? Eu sou uma empresa, mas eu sou eu presa, porque sou eu tudo dentro da empresa. Vai chegar um momento em que a gente vai conseguir se amadurecer e começar a delegar as nossas funções, né? Mas no momento em que a gente é eu presa, porque a gente precisa passar por isso, o mercado em si, a internet, romantiza muito também o empreendedorismo. E a gente sabe que no começo é um desafio para nós, porque a gente precisa sim trabalhar 14, 15 horas por dia. Ninguém começa empreendendo, trabalhando 4 horas por dia e vivendo o resto do dia na praia, né? meu sonho. E a internet prega muito isso, só que a realidade é diferente, né? A realidade nossa é realmente, é, no momento nosso ali do começo, principalmente, trabalhar muito e depois a gente vai cedendo, né? Vai delegando e vai ganhando ali mais tempo. Mas como que foi para você entender tudo isso e começar a gerir tudo isso agora? Tá conseguindo manter tudo em dias? Ainda tem esse desafio? Já conseguiu se organizar mais? Como você se organiza? Olha, ainda é desafiador. Não, não na questão de que eu não consiga gerenciar, mas sim ainda o fato de, tá entrando, então eu vou tirar daqui porque eu sei que daqui ainda vai entrar mais. Essa parte ainda me pega, sabe? Mas eu já consigo fazer algumas coisas, tipo separar toda semana. Essa semana está aqui o aluguel do meu espaço, está aqui o aluguel da minha casa, porque por mais que eu atendo em casa, mas são duas coisas diferentes. Eu tenho que saber separar. Consigo já fazer, tirar da parte de material, fazer a contabilidade, que antes era uma coisa que eu não fazia. Tá faltando? Vou comprar aqui, pronto, acabou. Tiro daqui, não vai fazer falta. Essa parte eu já estou conseguindo gerenciar bem. E a parte de marketing, posicionamento? Quando você trouxe a parte de posicionamento, eu quero que você traga aqui também, para deixar depois salto também para as meninas. Para você, a sua rede social hoje é o que te traz mais clientes? O que que você acredita que para você que hoje na Irlanda foi um canal de aquisição de clientes que te trouxe assim muitas clientes? Foi mais o boca a boca? Foi mais a internet? Ou em qual momento foi o boca a boca? Em qual momento foi as redes sociais? No começo foi o boca a boca. Uhum, Daí depois foi mais pela internet, uhum, pelas postagens, né? uhum, Pelos stories. Muitas, é, de novembro, outubro, de setembro para cá, eu uhum. captei mais clientes mais pela internet. E você acredita que foi o posicionamento? E isso foi o meu posicionamento na internet. As outras nacionalidades, as outras nacionalidades nativas vieram pela internet. Pela internet? Entendi. E como que você se organiza para essa criação de conteúdo? Você para fazer um planejamento? É você que cuida das suas redes sociais? Você já tem uma social media hoje ou ainda não? Não, ainda não. Sou eu mesmo que cuido.
E aí você tem uma organização, fala assim, não, hoje eu vou fechar minha agenda para criar conteúdo, ou você ainda não tem esse tipo de planejamento, você ainda faz. Porque no começo, normalmente a gente faz muito no que dá, né? No que dá, a gente tá fazendo. Mas como que é essa organização sua? Você tira um momento para criar, você se organiza no final de semana, ou não? Vou fazendo. Como que funciona? Geralmente eu faço uma parte, eu faço durante o dia, ali em cada intervalo de uma cliente ou outra. E as outras edições, quando chega no final do dia, que eu sento, que eu paro um pouco para relaxar, aí é a hora que eu vou mexer, que eu vou cuidar dessa parte. É porque também tem a parte de responder as clientes, de mandar mensagem. Isso. A gestão ela envolve muita coisa, né, Damasci? Ai, e como? E eu não tinha te perguntado no começo, então você atende na sua casa, você não atende hoje em outro espaço. Tipo, eu tenho Não, um espaço, lugar, não, é em casa também, né? não, Eu eu também, atendo em casa. eu também atendo dentro de casa, mas é como você trouxe, né? Não é um problema, né? Eu não vejo essa resistência. Eu não sei se você sente isso, mas eu também não vejo essa resistência delas. No começo, até que eu achava que seria um problema, Uhum. porque, tipo, no Brasil a gente tem muito disso. Ah, porque fulano atende em casa. Não, eu não vou em fulano porque fulano atende em casa. Não, fulano tem que ter o espaço. No Brasil a gente cria essas coisas. Aham. Aqui não. Aqui eu depois eu parei, pensei, eu falei assim, não. O meu problema não é eu atender em casa. Eu atendendo em casa, eu atendendo num espaço, eu vou atender da mesma forma. Sim. Então, o espaço para mim, no momento, não está sendo problema. E durante esse período, você tem quantos anos que você tá aqui na Irlanda? Tem um ano. Um ano. Nesse período de um ano, assim, aprendizado de mentalidade. Qual que foi, assim, pra você, em relação à sua mentalidade, algo que você aprendeu, que você pode estar trazendo hoje aqui pra compartilhar, tipo, eu falo assim, eu vejo que, por exemplo, no ano passado, em relação à minha mentalidade, eu falo que eu me amadureci 250%. E isso é muito assim para cada pessoa, mas para você, desde quando você chegou, durante esse um ano, você acredita que para sua mentalidade, tanto pessoal quanto empresarial, houve uma mudança? Você acredita que precisou mudar ou não? Sim, foi preciso mudar. Ou precisava mudar, eu continuava como eu era. Ah, e aquela Delma de um ano atrás? Não quero ser ela. Você acredita que a Delmaci de um ano atrás ela estaria fazendo uma live aqui neste momento? Nunca no Brasil. Precisou me atravessar o Oceano Atlântico para fazer uma live. Ai, ai. Cara, eu tenho um negócio comigo. Eu não tenho medo de fazer nada, mas eu Aham. tenho muita vergonha. Não Pessoal, parece. pessoalmente, eu sou uma pessoa, para quem me conhece, eu sou uma pessoa que conversa muito. Aham. Eu gosto de conversar muito, eu gosto de falar muito. Só que partiu para a rede social, eu tenho muita vergonha. Só para te ter uma noção, eu faço aula de inglês, mas agora não mais, que agora eu tô caruda. Mas eu morria de vergonha de falar com a professora. E olha que a minha professora, ela foi minha chefe. Eu trabalhei com ela há muito tempo. E assim, ela olha para mim, ela fala: "Abre a boca, pelo amor de Deus, fala, tu sabe falar". Então, questão de rede social, questão de falar com alguém que eu não conheça. Então, eu tenho muita vergonha. Então você acredita que foi parte da mudança da mentalidade, né? Conseguir destravar, na verdade, essa barreira que você tinha. Até para postar uma foto, falar assim: não, eu fiz uma unha aqui. Ai, será que eu posto? Não, não vou postar, não.
E Eu tinha esse medo. o que que você então pode trazer assim, passando para as perguntas assim, para poder ajudar também quem vai assistir depois? O que que você acredita que precisa mudar na mentalidade quando o assunto é você sair de um país para outro para empreender? Que não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. O Você medo, ele te trava, a vergonha, ele te trava. você acredita que ter crenças limitantes faz parte dessa mudança? Ter que quebrar algumas crenças, por exemplo, a fala do inglês, o não falar inglês fluentemente não ser um problema, Sim, te limita muito. o medo, né, de atender as nativas. Te limita muito. É, o que que você poderia trazer para as meninas aqui na questão de construir uma carreira fora do país, né? O que que significa para você construir uma carreira em outro país, né? Sabendo que você deixou lá no Brasil sua família, poderia construir uma carreira lá também. O que que para você significa isso? Poder construir essa carreira aqui, ver que tá dando tudo certo. Claro que é mérito 100% seu. Durante a nossa jornada, a gente tem pessoas ao nosso lado, né, para nos ajudar a evoluir também. Isso faz parte, mas o mérito é nosso de colocar em prática e executar também para fazer dar certo. Então, o que que significa para você? Ver você hoje crescendo, ver você hoje conquistando seu espaço, não só com brasileiras, mas provando que é possível você ser manicure, nail design reconhecida e respeitada em outras nacionalidades também. Como que eu posso te dizer? Que é uma carreira que eu estou construindo e eu sei que ela vai me dar muitos frutos. E dessa carreira eu não vou abrir mão. Você sente orgulho de você. Sim, muito. Muito, 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 muito. É assim, eu também acredito que construir uma carreira aqui fora é a gente poder provar que, independentemente de tudo, nós conseguimos fazer aquilo que nós somos dispostos a fazer, né? Sim, Porque por mais que nós temos outros caminhos, atalhos, né, mais fáceis, eu sempre falo que é muito fácil a gente entrar em um frigorífico ou em uma outra empresa que já paga pra gente toda semana certinho ali o salário, né? E quando nós vamos empreender, nós nunca temos certeza do que vamos receber. isso é verdade. E todo começo é um desafio. Por exemplo, eu sei que é um desafio ainda maior quando você não tem uma rede de apoio, né? Você disse que seu marido ficou aqui um ano ainda, né? Sim, Antes de você vir. Então, por exemplo, teve semana, quando eu comecei, que eu não fazia nem 120 euros em uma semana. eu. E quando a gente começa, e eu ainda trouxe isso também na palestra lá em Roma, quando eu palestrei lá com as meninas, que quando a gente vem pra fora pra passear, é uma coisa, né? Você fica aqui alguns dias, meses, é coisa linda, do mais linda do mundo, né? Mas quando você vem pra sobreviver mesmo, buscar uma vida melhor, a gente encara a realidade. Eu falo que é uma aventura. Você vem pra uma aventura assim, sem saber o resultado e o destino final. E quando você decide empreender, é uma aventura ainda maior. É como se fosse uma série da Netflix. Cada temporada é um assunto É diferente. uma coisa. E é um desafio, né, pra gente. Então, você chegar ali na semana não fez nem 120 euros, aí você tem aluguel pra pagar, você tem mercado pra fazer compra, você tem energia, você tem internet, você tem celular, você tem lixo. E aí? Hum, Então, a gente construir uma carreira em outro país e mostrar que dá certo. Eu acredito que as outras mulheres que vão assistir e que nos vê aqui, que tem você como referência, você está mostrando que na área das unhas também é possível, porque o meu mundo aqui é dos cílios, mas o que eu quero trazer para todo mundo aqui é que qualquer área da área da beleza dá frutos, desde que você não desista, né? sim, desde que não se procrastine, não vá fazer igual eu no começo. Que se eu tivesse investido no começo que eu investi de setembro para cá, eu acho que teria dado muito mais certo. Teria dado, às vezes, assim, mais rápido, né? Seria Isso, mais rápido. Porque certo já estava dando, mas já talvez estava te entregando aquele resultado que você estava imaginando. isso, Só que depois que você começou a investir mais, acelerou o resultado. isso.
Então, resumidamente, o que impacta mais seu resultado hoje, num ponto geral, é seu posicionamento, né? Junto com as redes sociais que você trouxe para você empreender aqui fora. Mostra muito a sua força, né? O orgulho da gente poder ser quem a gente é, independente da nossa nacionalidade, né? Mostrar que a gente pode sim ter os nossos resultados aqui fora também, trabalhando para nós. E se quiser trabalhar fora, trabalha também, né? Porque dá para fazer alguma outra coisa fora se quiser, Tá. independente. Dá para você se organizar, né? E qual o conselho que você daria hoje para quem sonha vir para fora e trabalhar na área da beleza e ela sente esse medo? Qual que seria o conselho que você sim daria para essa pessoa? Que venha com medo mesmo, mas venha, faça, inicia o que você tem em mente e que tudo vai dar certo. A única coisa que não vale é desistir, porque se você desistir, você não vai saber o resultado final. E o que que você também, assim, uma mensagem que você deixaria para as mulheres que estão começando agora? Porque você já tem há um ano aqui nessa jornada, né? Mas para quem acabou de chegar aqui, talvez uma pessoa que faz design de sobrancelha, também é manicure, ou outra pessoa que faz outra coisa, faz cabelo, tá começando agora, mas tá meio perdida ainda, tá desanimada. O que que você diria para essa pessoa agora? Vamos falar no ponto assim, de você profissional dando um conselho na área profissional. Que invista nas suas redes sociais. Gostei da resposta. Que invista nas suas redes sociais, que as suas redes sociais vai te trazer benefícios. A próxima pergunta que eu faria era o que que você, se você pudesse voltar no início da sua carreira aqui, o que que você faria de diferente? Teria investido nas minhas redes sociais. Eu imaginei que você ia responder isso mesmo. Teria investido nas redes sociais. Eu falo que o Instagram, aqui as redes sociais, a gente, aquele ditado já batido, né? Que adulto, criança faz o que quer, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Isso, Então, eu não vou postar minhas coisas aqui quando eu quero e vou sumir uma semana. Eu vou postar todo dia. E no dia que eu não quero postar, eu lembro que adulto não faz o que quer, não. Ele faz o que precisa ser feito. faz o que E precisa isso ser feito. faz muito sentido, assim, que não adianta. É a constância, né? Você se considera disciplinada? Não, Não! não, 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 não. Mas essa parte eu estou trabalhando nela e a Delma vai ser disciplinada. Eu, por que que eu te fiz essa pergunta? Porque, assim, veio muito na minha cabeça quando eu falei que adulto não faz o que quer, né? Faz o que precisa ser feito. E eu vejo que a disciplina, ela faz muito parte disso. Porque muitas vezes a gente não quer fazer as coisas e faz por disciplina, não porque quer. E dentro de um negócio, eu acredito que a disciplina e a constância, ela faz toda a diferença, né? Mas nas redes sociais, quando você falou que o que você mudaria seria isso, a constância foi algo que você teve que criar, né? Sim. E junto vem a disciplina. Talvez você não tá se vendo disciplinada, mas você já começou a exercer isso. Olha, antes eu fazia assim, eu fazia unha, mas eu só ia lá, postava uma foto, passava um tempo, aí ia lá, fazia outro post. Agora não, eu todo santo dia vou lá, faço um post. Todo santo dia vou lá, faço um post. Tô lá nos meus stories. Gente, no dia que eu deixo de postar alguma coisa, eu fico pensando assim, por que que eu não postei? O que que eu tava fazendo? Que eu não fui lá e não fui postar? Mas eu ainda não me sinto disciplinada. Tá, então eu não tava nos scripts, mas eu vou te fazer outra pergunta aqui. Lá vem ela. A Delmaci criou metas pro negócio dela em 2026? Sim, E você pode compartilhar? sim. Então compartilhe. A minha meta é atender no mínimo 6 clientes todos os dias. Daqui até o final do ano.
Você Uhum. olhar assim pra mim, você vai conseguir? Não sei, Ah, vai, eu tenho mas certeza que vai. mas eu vou atrás? Eu irei atrás. E Deus vai me ajudar a abençoar. Amém. Já abençoou. Antes, para quem lá no começo atendia uma, duas, três na semana, para agora, graças a Deus, todo santo dia eu faço atendimento. Amém. Você falar assim, Delma, tem algum dia que você não faz atendimento? Não tem como eu te falar, não, porque não tem. Eu faço atendimento todo santo dia. No começo, eu conseguia fazer o quê? 100 € por semana e era sofrido, tá, Carol? Eu acredito. E era sofrido, tá? Eu não Esses 100 acredito. euros por semana. Eu acredito. Eu Mês de acredito. dezembro, nossa, mas mês de dezembro foi abençoado. Novembro foi abençoado. Setembro foi abençoado. Quando eu acho que eu compartilhei contigo isso, que acho que foi em setembro, teve uma semana que eu consegui fechar minha semana com 600 €. É incrível, né? Quando a gente começa a enxergar que a gente pode sim, né? Aí eu pensando comigo, que se agora eu conseguir fazer isso, por que que o ano que vem eu não vou conseguir fazer mais? Não, eu irei fazer mais sim. Com certeza. Foi só o começo, só o começo, só o começo. Amém. Então, vamos finalizar aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu acredito que você pode trazer aí a sua história de forma rápida, resumida, né? Porque é tão resumido que se a gente for contar a nossa vida aqui, não dá para contar em 40 minutos. Dá não. E eu te conheço também, e assim, você fez parte da nossa turma o ano passado, da mentoria com as meninas, então é merecimento, todo mérito seu também estar aqui hoje, estreando com a gente, fazer parte desse projeto, porque você também foi uma das alunas que tiveram resultados incríveis e eu estou vendo o seu desenvolvimento, o seu crescimento e tudo que você já cresceu até agora é só o começo da sua jornada aqui, né? É a prova viva de que, independentemente da área da beleza, desde que você decide mostrar o seu trabalho para o mundo, não tem como não ter resultado. Se você está disposta a fazer o que você precisa fazer todos os dias para dar certo, vai dar certo. Só não vai dar certo se você desistir, Se você desistir, porque não tem como dar errado. Se você tem um plano, tem pessoas que já executaram, pessoas que fazem dar certo. E não é só nós, também tem outras meninas que vão vir aqui, outras empresárias que também fizeram dar certo em outros países, além da Irlanda. Se dá certo para um monte de meninas, um monte de empresárias, né, que começaram ali sem maturidade, depois vai querer aquela maturidade, vai crescendo o seu negócio, por que que não vai dar certo? Se eu trabalho na mesma área da beleza e você também, eu tô fazendo dar certo e você não, você tá fazendo alguma coisa errada. E qual que é o pensamento que a gente precisa ter? É precisar entender o que que aquela pessoa está fazendo e adaptar e modelar para o nosso negócio. E às vezes a nossa trava ali no olho, né, não deixa a gente e se inspirar na outra pessoa e aplicar aquilo também, né, no nosso negócio. sim. E é incrível muito o seu crescimento. Eu tenho certeza que eu já falei para você que os próximos passos aí logo é ter pessoas e braços para ajudar, porque não dá conta, né? Isso é verdade, já tô com isso em mente, tá? Porque é puxado. Não é fácil, né? Mas Não. é assim, aquela coisa, né? A gente pede chuva, aguenta lama. Uhum. Então, eu quero que agora, pra gente fechar, que você, por mais que você já trouxe para não ter medo, para não desistir, eu quero que você realmente, se você pudesse estar falando aqui agora com várias mulheres que trabalham na área da beleza, com várias meninas que estão passando por alguma dificuldade, que você trouxesse para elas algo que pudesse inspirar e que elas possam levar também para a carreira delas de uma forma que contribui para elas não desistirem, se estiver passando por alguma dificuldade nesse momento. Que procurem
alguma mentoria como a sua, que a sua mentoria para mim foi extremamente importante, porque é igual eu já te falei, por mais cursos que eu tenha feito, o que eu aprendi na sua mentoria, eu não tinha aprendido nos cursos que eu fiz. Na sua mentoria eu desenvolvi muita coisa. Então, Uhum. procurem fazer uma mentoria boa, procurem investir na sua carreira, que quando a gente faz investimento naquilo que a gente quer, realmente quer, a gente consegue. Uhum. E, e que não desista. Simplesmente siga, traça uma meta e vai embora. Bola para frente e que entre trancos e barrancos continue. O segredo é esse, né? O segredo é esse. Qual que é o segredo para dar certo? É não desistir, né? É não desistir. E isso é muito importante. E eu quero deixar muito claro que todos os meninos depois foram assistir, que eu não pedi pra Delma falar da nossa mentoria aqui. Não, eu tô falando por mim, que foi uma coisa que me deu muito certo, sabe? Porque é muito importante isso que ela trouxe, porque independentemente, para vocês que estão chegando aqui agora, que estão começando, vocês realmente precisam de orientação. E isso eu não falo para vender mentoria, até porque eu nem tô com vagas abertas, né? Então a Delma vai fazer propaganda aqui, mas nem vagas abertas tá. Mas assim, a gente precisa de alguém para encurtar o nosso caminho. Porque quando eu cheguei aqui também, então eu já tô indo pro meu quarto ano aqui na Irlanda. Então eu tive que passar por todo esse processo descobrindo sozinha até eu conseguir. É claro que eu tive pessoas que me ajudaram, mas que não estavam na Irlanda. Então eu tive meu processo um pouquinho mais lento, porque eu precisei, com tudo que eu ia aprendendo, adaptando, aprendendo, adaptando. E isso é muito válido, né? Então, onde a gente consegue ver que a gente, tendo uma pessoa ali, talvez não seja da nossa área, mas que possa nos guiar, nos adaptar e a gente adaptar para nossa realidade, isso é muito importante. A gente precisa de pessoas em qualquer área, né? Porque a gente também precisa das nossas clientes, que são pessoas. Precisamos aí de ter esse contato, essa conexão. E estando em outro país é muito importante, né? A gente sabe que é um desafio. Ser imigrante já traz para a gente crenças limitantes que é importante a gente não deixar travar o nosso processo. Mas eu fico muito feliz por você, muito feliz demais pelos seus resultados, mérito todo seu. Estamos só começando. Empresárias Beauty sem fronteiras é algo muito real. Nós vivemos isso, compartilhamos histórias reais. Parabéns por você ser essa mulher guerreira, mãe, esposa, do outro lado do mundo, mostrando que, independentemente de onde a gente está, quando a gente quer fazer acontecer, a gente faz, tá? Conte comigo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que você deve estar cansada de ouvir tanto eu falar obrigado, porque toda hora que eu vejo para Carol, Carol, obrigado. Carol, obrigado. Não, Mas que eu que isso. agradeço, Carol, por tudo. Agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz, tá? Tanto por esse convite, pelo convite da mentoria também. Nossa, quando eu vi o convite da mentoria é que eu fiquei feliz mesmo. Mas gratidão. Eu que agradeço. Vamos ter depois, essa é a nossa primeira etapa do projeto. É claro que é como o nosso primeiro atendimento, é como o nosso primeiro curso, é como a nossa primeira mentoria e a nossa primeira live. Então, daqui 6 meses, um ano, se Deus quiser, esse projeto ainda vai estar em pé. E com certeza eu quero que você volte aqui para contar de novo a sua evolução do ano de 2026. Você pode se sentir convidada para o nosso segundo semestre, que eu quero que você venha contar toda a sua evolução, a sua nova visão, a sua nova mentalidade, porque eu tenho certeza que a Delmaci de hoje não vai ser a mesma Delmaci dos próximos 8, 9 meses. E eu quero que depois você venha compartilhar conosco todas as suas conquistas e a sua nova visão de negócio para os próximos meses.
Obrigada. Então, vou deixar você descansar também. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram na live. Obrigada, Carol. Todos tenham uma boa noite de descanso. Amém. Obrigada. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Em breve eu vou divulgar para vocês a nossa próxima convidada. Tchau, com Deus.